Olá! Como prometido na aula anterior, agora iremos resolver exercícios sobre propriedades da matéria. O primeiro quesito, deixa eu logo selecionar aqui a pontinha, porque eu não selecionei. Pronto, agora vai. Então, o primeiro quesito, ele fala o seguinte: o ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus e o ponto de ebulição é 2450 graus. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Então, ele quer saber em todas essas temperaturas qual é o estado físico do ferro. Então, vamos lá, fazer um por um. Dá um pouco de trabalho, mas vamos lá. Mas é muito fácil. Letra A. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu traço uma linha que não está muito reta, né, falar a verdade. Aí o que acontece? Eu vou dividir isso aqui em partes, em 3 partes, tá certo? Onde eu vou ter aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância. Aqui eu vou ter sólido, aqui eu vou ter líquido e aqui eu vou ter gás. Esse é o esquemazinho para a gente começar a resolver. Aí o que acontece? O ponto de fusão do ferro é de 1530 graus. 1530 graus Celsius. Enquanto o ponto de ebulição dele é 2450 graus Celsius. Aí ele pergunta, né? Qual é o estado físico, né? Qual é o estado físico do ferro nessas temperaturas? A primeira aqui é a 25 graus. Olha, 25 graus está antes, bem antes de 1530, ou seja, está para o lado de cá. Então, para o lado de cá eu só tenho o que? Sólido. Então, no caso, o ferro a 25 graus, ele é um sólido. Certo? Em seguida, a letra B. A gente pode usar isso aqui mesmo, ok? Ou se você quiser repetir, não tem problema, repete. Tá? Tá aqui, ó, 1530 graus Celsius e 2450 graus Celsius. Aqui é o nosso ponto de fusão, nosso ponto de ebulição. Aí, no caso, o que acontece? A 130 graus é menor do que 1530, bem menor. Ou seja, está para o lado de cá. Então, no caso, o ferro, ele é também, nessa temperatura, sólido. Certo? Sólido. Na letra C, temos o mesmo esqueminha, né? 1530 graus é a temperatura de fusão e o ponto de ebulição é 2450 graus. Aí o que acontece? Letra C, a 1459. 1459 ainda é uma temperatura menor do que 1530. Então tá para cá, né? Então também a substância ela é sólida. Letra D. Olha, eu não vou fazer mais esquema não, vou deixar, vamos fazer pelo que está aqui. Então, a letra D tem 2.235, 2.235 é maior do que 1.530 e é menor do que 2.450. Então, a substância ela é líquida. Na letra E, 3.002. 3.002 é maior do que 2.450, ou seja, então a substância está para cá, né? Então, se ela está para cá, ela é um gás, né? Aqui eu tenho um líquido e aqui eu tenho um gás. Então, 3.002 é maior do que 2.450. Então, o valor está para cá. Então, eu tenho um gás. Pronto. Então, é uma questão simples, sem nenhum tipo de dificuldade.
Continuando, temos aqui o segundo. Observe a tabela abaixo e identifique quais estão sólidos em temperatura ambiente. Aí considere a 20 graus, considere 20 graus como a temperatura ambiente e pressão de 1 atm. Aí ele pergunta, né? Ele quer que as substâncias sejam o quê? Sólidas. Ele está perguntando quais são sólidas. Aqui temperatura. A essa temperatura. Aí vamos analisar. Ó, o cálcio. Aqui é a temperatura de fusão dele. E aqui é a temperatura de ebulição. Fusão e ebulição. Aí aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido e aqui eu tenho gás. Aí o que acontece? Esse elemento cálcio, né, a 20 graus, ele encontra-se em estado físico a 20 graus é menor do que 810. Na verdade, está bem para cá. Então, o cálcio, ele só pode ser o quê? Um sólido. Certo? Já o éter, né, ele tem o ponto de ebulição de menos 116 e o ponto, aliás, o ponto de fusão de menos 116 e o ponto de ebulição de 34. Então, a 20 graus é menor do que 34, para cá. E é maior do que esse valor, menos 116. Então, a substância está aqui, ó, estado líquido. Para o cobre, a gente tem o quê? Vamos lá. Então, o ponto de fusão dele, aqui é o ponto de ebulição. A 20 graus, ó, eu estou para cá, né? Bem abaixo de 1083. Então, a substância é o que? Sólida, né? O outro, o oxigênio, mesmo esquema aqui, ó. Eu tenho aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. 20 graus, ó, 20 graus é maior do que esses dois valores, ou seja, está bem para cá. Então, o oxigênio é um gás. Amônia, ó, a 20 graus, ó, menos 78 e menos 33,5. 20 graus está bem para cá, né? Então, a amônia também ela é um gás. Fenol. Ó, a 20 graus, o fenol ele é o quê? É um sólido. Porque 20 graus é menor do que 43, que é o ponto de fusão dele. Então, 20 graus está para cá. Ó. Então, ele é um sólido. Bromo. A 20 graus é maior do que menos 7,3 e é menor que 63. Então, ele é um sólido. Ele é um líquido, né? Ele está nessa região. Aqui, ó. Líquido. A outra, vamos lá, é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A 20 graus é maior que isso e menor do que esse valor. Então, é líquido. Né? Essa outra substância, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição. 20 graus é para cá. Ou seja, essa substância é sólida. Né? Isso é ouro, né? Etanol. Eita. Esse é o ponto de fusão e aqui é o ponto de ebulição. 20 graus é maior do que isso e menor que isso, né? Do que 78. Então, está no estado líquido. Aí ele quer como resposta aqueles que estão em estado sólido a essa temperatura. Quem é que está no estado sólido? Cálcio, cobre, fenol e ouro.
Vamos lá, cálcio, cobre, fenol e ouro. Resposta, letra E. Então veja que os exercícios são tranquilos, não tem dificuldade não, tá ok? Vamos lá, próximo. Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir a 1 atm de pressão a 50 graus. Encontra-se no estado líquido. Ele quer a substância que se encontra no estado líquido a 50 graus. Ele deu o ponto de fusão, né? E o ponto de ebulição das substâncias, mesmo esquema do outro. Né? Então aqui, ó, ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição. Aí o que acontece? Vamos lá. A 50 graus ó, é maior do que menos 101 e é maior do que menos 34, então tá para cá. Então a substância ela é um gás. No caso, o cloro é um gás. O flúor a 50 graus ele é o quê? Ó, ele é maior do que esse valor, 50 graus, e é maior do que esse valor. Ou seja, a substância, né, ela se encontra nessa região. Nessa região tem o que? O estado gasoso. Né? Lembrando que para cá é sólido, no meio é líquido e aqui é gasoso. Então, como estou nessa região, se trata de um gás. O bromo, ele é o quê? Vamos ver. A essa temperatura e essa, vamos ver o que acontece. Então, a 50 graus eu tenho 50 graus é maior que esse valor e menor do que esse, ou seja, está nessa região. A substância ela vai ser o quê? Líquida. Essa outra, aqui, 50 graus é maior do que menos 38,8 e menor do que esse valor. Então, a substância também é o quê? Líquida. O iodo, 50 graus é menor que esse valor e menor do que isso, ou seja, 50 graus está para cá, né? Então, eu tenho uma substância aqui, ó, sólida. Então, o iodo é um sólido. Então, ele quer o quê? As substâncias que são líquidas a essa temperatura. Quem é líquido? Ó, gás, líquido só tem bromo e mercúrio. Então, bromo e mercúrio são líquidos. Então, questão simples. O quarto quesito é sobre mudança de estado físico. E aí? Uma pedra de naftalina deixada no armário. É o item 1. Item 2, uma vasilha de água deixada no freezer. Item 3, uma vasilha de água deixada no fogo. Item 4, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Aí ele pergunta, nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Aí ele fala, 1 é uma sublimação, 2 é uma solidificação, ou seja, o que é que está acontecendo, né, nesses itens? Então a gente vai analisar. Então no item 1, se trata de quê? Ele fala aqui, uma pedra de naftalina deixada no armário. A naftalina é um material que ele vai evaporando, né? Ele vai sublimando, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado gasoso. Né? Por isso que fica um cheiro muito forte, né? Quando você bota naftalina no guarda-roupa. Tem gente que bota dentro do banheiro, né? Só que é um material bastante tóxico, né? Cancerígeno. Então tem que ter cuidado, relativo cuidado, ao se usar naftalina, tá certo? Mas a naftalina, ela sofre sublimação, tá certo? Não só a naftalina, né, mas também substâncias como CO2, né, que sublimam o iodo, é uma substância também que sublima, é um sólido preto, tá certo? E o CO2 aqui é o CO2 que eu falo sólido, no estado sólido, ou seja,
É o chamado de gelo seco. O gelo seco, ele passa de sólido para gás, ok? Enfim, o item 2, uma vasilha de água deixada no freezer, ou seja, a água está no estado líquido, né? Ela vai para o freezer e vai passar para a água sólida. Então isso aqui se chama solidificação, tá certo? Bem, o item 3, uma vasilha de água deixada no fogo. Então eu tenho água líquida passando a água no estado de vapor, tá certo? Então aqui, ó, o que acontece? Esse processo é chamado de vaporização, que pode ser de três tipos, né? Vaporização, a gente tem a evaporação, tem a ebulição, né? E tem a calefação, tá certo? O estado que envolve maior energia aqui é a calefação, né? É quando você bota a chapa quente, uma chapa quente debaixo d'água, então a água bate, né, na chapa, absorve o calor, essa água, né, ela passa direto para o estado de vapor, formando aquela neblina, tá ok? É um processo bastante energético. Em seguida, o segundo mais energético seria a ebulição, quando você bota a água, por exemplo, para ferver, né? E a evaporação é um processo muito lento, né? Em que é quando você bota roupa no varal para deixar enxugar ao ar livre, né? Processo bastante lento. Então, esse item aqui, uma vasilha de água deixada no fogo, é a vaporização que pode ser uma dessas três situações, tá certo? No caso, a mais adequada aqui seria a ebulição, né? Mas vamos ver a resposta. O que é que ele tem nos itens? 4. Derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Derretimento, isso é uma fusão, né? Então, o chumbo passando de sólido para chumbo líquido. Ou seja, isso aqui é uma fusão, né? Então, na fusão, a substância ela absorve o calor para poder derreter, tá certo? Então, temos aqui uma fusão. E como resposta, a gente vai ter o quê? Bora ver. Se trata de sublimação, verdade. O 2 é uma solidificação, correto. O 3, né? O 3 é uma vaporização, que pode ser evaporação, ebulição ou calefação, né? E o 4 é uma fusão. Resposta logo de cara, letra A. Veja que o 3 só tem evaporação. Evaporação, aí ele colocou fusão, que não é, né? Então, a gente vai considerar aqui esse item aqui, ó, o 3, como sendo uma evaporação, mas seria mais adequado se ele dissesse que fosse o que? Uma ebulição. E aqui nós temos mudanças de estado físico, né? O que eu estou vendo aqui. Então é o seguinte, eu tenho. Aí ele fala, as tintas à base de resinas poliméricas são usadas para personalizar vários objetos, como canetas, camisas, canecas, etc. Essas tintas também são conhecidas como sublimáticas devido à mudança de estado físico ocorrida durante a sua aplicação. Ó, ele fala aqui, essas tintas, elas sublimam, né? Sublimar é passar o quê? Do estado sólido direto para o estado gasoso ou do gasoso para o estado sólido. Então, isso aqui é sublimar. Sublimação, né? Beleza? Aí ele fala, representando as moléculas como simples esferas, a figura que esquematiza a transformação de estado físico mencionado anteriormente é. Vamos ver. Aqui, ó, pelo que eu estou vendo, as moléculas, né, elas estão bem, assim, estão dispersas quando comparado a esse estado, né?
e quando comparado a este. Esse aqui é um estado muito organizado, aqui é um estado já mais desorganizado, e aqui é muito mais desorganizado. Então aqui seria um sólido, aqui seria o líquido e aqui seria o gás. Né? Aí ele quer que sublimar de sólido para gás. Então sólido eu tenho onde? Tenho aqui, né? Mas isso aqui não é o gás, isso aqui é líquido. E sólido eu tenho aqui, né? Ó, sólido e gás. Então a resposta é a letra D, sublimação. Né? Aqui o sexto, né? É algo que a gente já tinha feito, né? Questões bem parecidas, iguais, na verdade, né? Quase iguais. Então vamos lá. Pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus Celsius em 1 atm, aí tem a letra A. O éter e o etanol encontram-se na fase gasosa. Bem, vamos achar, né? A 40 graus, o que acontece? Bora ver. Aqui eu tenho o etanol e eu tenho o ponto de fusão dele e o ponto de ebulição. Beleza. Aí ele fala 40 graus. 40 graus é maior que esse valor e menor que esse. Ou seja, está aqui 40 graus. Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho líquido e aqui eu tenho gás. Então a substância, 40 graus caiu aqui, então ela é líquida. Né? Então etanol é um líquido. Ok? Já o éter, vamos ver. O ponto de fusão dele é esse, o ponto de ebulição é esse. A 40 graus está onde? Ó, é maior que esse e é maior que esse valor, 40 graus. Então ele está aqui. Então aqui eu tenho estado o quê? Gasoso. Né? Então, essa substância, o éter, o gás. Então, vamos ver a resposta. Letra A. O éter e o etanol encontram-se na fase gasosa? Não. Letra B. O éter se encontra na fase gasosa? Correto. O éter é um gás. E o etanol é um líquido. E o etanol na fase líquida. Então a resposta é a letra B. Continuando, agora a gente tem um diagrama de fases. Né? Essas são questões mais elaboradas que você tem que ter um certo cuidado na hora de analisar. Né? Aí tem o seguinte. Qualquer substância pode ser encontrada nos estados ou fase sólida, líquida ou gasosa, dependendo das condições de pressão e temperatura a que está sujeita. Esses estados podem ser representados em um gráfico pressão, né, em função da temperatura, feito o que a gente tem aqui, né, pressão em função da temperatura, conhecido como diagrama de fases, como mostrado na figura abaixo para uma substância qualquer. As regiões de existência de cada fase estão identificadas por S de sólido, aqui ó, né? L de líquido e G de gás. E os pontos A, B, C, D e E indicam 4 estados distintos de pressão e temperatura. Então, os pontos A, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D indicam, né, estados distintos. Né? De quê? Estados distintos de estado físico. Né? Então vamos lá. Esse ponto A, né, pelo que eu estou vendo aí, ó, vamos separar aqui. O ponto A é um ponto, né, é o ponto de intersecção entre o estado sólido, ali, ponto triplo, tá ok? O ponto B, ele é um ponto que está na região, né, na região do líquido, né? Aqui a gente só tem líquido nessa área, ok? Beleza? Veja que o ponto B ele não está sobre, né, a curva. O ponto B não está sobre a curva, assim como o ponto C e o D, ou seja,
esse ponto B só corresponde a um estado físico, né? Assim como o C e o D. Então, o B, né, seria o quê? A substância no estado líquido. O ponto C também, né? O ponto C corresponde à substância no estado líquido. E o ponto D corresponde à substância no estado sólido, ela está à esquerda, né? Então aqui, isso aqui é o estado sólido. Beleza? Aí vamos lá. Considere as seguintes afirmações. A substância não pode sublimar se submetida a pressões constantes maiores do que pH. Primeiro, a sublimação. Sublimação acontece onde, né? Eu vou olhar aqui no gráfico. A sublimação seria a passagem, né? Vou colocar aqui, a sublimação seria a passagem do sólido para o gás, né? E do gás para o sólido. E onde é que está ocorrendo isso aqui no gráfico? Nessa região, né? Se a gente for olhar, ó, a sublimação ela ocorre nesse intervalo, né? Abaixo de quem? De A, ok? Então, nesse intervalo ocorre a sublimação. Ou seja, aqui eu tenho nessa região, né? Esse processo acontecendo de sólido passando para gás, de gás passando para sólido, tá certo? Bem, aí ele fala que a substância não pode sublimar se submetida a pressões constantes maiores do que pH, né? Pressões constantes maiores do que pH, é verdade, né? A sublimação ela só vai ocorrer em pressões, né, abaixo da pressão que A. Né? Pressões acima não ocorre sublimação, só ocorre nessa região aqui abaixo de pH. Então, esse item ele está verdadeiro. O 2. A substância, se estiver no estado B, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas. O que é uma transformação isotérmica? É uma transformação que ocorre a temperatura constante, chamada de isotérmica. Ou isobárica. Bárica vem de barômetro, né? Um aparelho que é utilizado para medir pressão. Então, transformação isobárica quer dizer a pressão que constante. Então, vamos ler novamente. Ele fala que a substância, se estiver no ponto B, aqui, tá certo? Pode ser vaporizada, ó, pode ser vaporizada, ou seja, B pode passar para essa região, estado de vapor, né? Está aqui nessa região, por transformação isotérmica, ou seja, mantendo a temperatura constante, e nesse caso, se a temperatura se mantém constante, eu tenho que variar a pressão. Veja, para manter a temperatura constante e variar a pressão, eu teria que fazer o seguinte, pegar esse ponto aqui, ó, traçar uma linha aqui, ok? Paralela à pressão, indicando o quê? Que a pressão, nesse caso aqui eu estou pegando uma temperatura, né? Estou pegando aqui o ponto B, ó, aí vou pegar uma determinada temperatura, ok? Essa temperatura eu vou manter constante, tá certo? Aí, ó, o que acontece? E vou variar a pressão. Veja que esse ponto B aqui, ó, no início, ele tem uma pressão, que eu vou chamar de pressão 1. Certo? Aí, para ele passar para o estado gasoso, o que acontece? Para ele passar para essa região, seja lá qual ponto aqui que eu pegar, mas vai estar aqui, ó, no estado gasoso, então eu vou pegar um ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, o que acontece? Para B, aí o que acontece? B ele vai passar para o estado gasoso e nesse ponto eu vou ter uma nova pressão, que eu vou chamar de pressão 2.
Então veja que eu passei de uma pressão 1 para uma pressão que 2. Houve variação de quê? Da pressão, certo? E mantive a temperatura o quê? Constante. Então eu tenho uma transformação isotérmica. Mantive a temperatura constante e variei a pressão para que B passasse de líquido para o estado de vapor, tá certo? Então, a transformação isotérmica. Então, até aqui está verdadeiro. Aí ele diz que isso também acontece com a transformação isobárica, né? Ou seja, eu teria que manter a pressão constante, por exemplo, a pressão aqui, ó, em B, né, 1, então eu vou manter essa pressão constante e vou ter que andar para o lado de cá, né? Porque ele quer que B transforme para o estado de gás. E para ele transformar para o estado de gás, aí eu vou ter que fazer com que ele venha para o lado de cá, tá certo? E isso vai fazer com que a pressão se mantenha constante. E aqui eu vou, né, traçar uma paralela ao eixo da pressão, tá certo? Ou seja, aqui eu vou pegar uma temperatura, né? Aqui eu posso chamar de uma temperatura T2, né? E aqui, ó, B, ele está uma temperatura, né, 1, né? Temperatura 1, e aqui ele está uma temperatura 2. Então, daqui para cá, houve uma variação, né, na temperatura, ou seja, a temperatura ela aumentou de T1 para T2, para que a substância B passasse do estado líquido para o estado gasoso, mantendo constante o que é a pressão 1. Tá certo? Beleza? Então, é possível realmente fazer a substância B, né, se vaporizar mantendo o que? Uma transformação isotérmica ou isobárica. Né? Isso aí é verdadeiro. Ok? Eu sei que ficou bagunçado aqui, mas eu acho que deu para entender. Temos aqui a mudança de estado de C para D. De C para D, ok? Eu estou passando de líquido para sólido, ou seja, eu tenho uma solidificação, que eu já tinha colocado aqui, não coloquei não, mas de C para D é uma solidificação, beleza. E observe que essa solidificação, se eu for expandir isso aqui, ó, essa linha tracejada para cá em direção ao eixo da pressão, você vai ver que a pressão ela é o quê? Ó, constante, né? A pressão aqui ela é o quê? Constante. O que é que variou? Variou, né, de C para D a temperatura. Aqui, ó, C estava a uma determinada temperatura, né? E D está a uma outra temperatura que é diferente. Então, de C para D, a temperatura ela o quê? Diminuiu a uma pressão que é constante, ou seja, é uma transformação isobárica, né? Isobárica. Aí ele fala, a mudança de C para D é isobárica, verdade. E conhecida como solidificação, verdade. Tá certo? Então, ó, outro item aí verdadeiro. Então, resposta letra é todas são verdadeiros. Questão boa, né? Oitavo. Aí ele fala, considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura abaixo. Aí nós temos aqui o eixo da pressão em ATM e a temperatura em Kelvin. Nossa, beleza. Aí ele quer saber o ponto A. Ele corresponde ao quê, né? Vamos lá, ponto A. Né? Se você for observar, todos os pontos estão, né, sobre a curva, né? A linha da curva, né? Tá certo? Estão sobre a curva, melhor dizendo. Né? Aí o que acontece? Se estão sobre a curva, indica uma mudança de estado em que eu tenho dois estados físicos. Né? Aí vamos lembrar, isso aqui é um diagrama, né, de fases. Então aqui eu tenho o sólido, aqui eu tenho o líquido e aqui eu tenho o gás. Né? Ah, isso, mas está diferente daquele outro.
mas, assim, a diferença não é muita, né? Enfim, então, aí você faz o seguinte, o ponto A. O ponto A, ele está entre o sólido, né? Essa área aqui, ó, é a área da região que sólida, ok? Deixa eu botar em cor diferente. Essa região amarela é a região que, né, líquida. A outra, eita, a outra região, deixa eu ver aqui, uma cor azul. Ó. Essa outra região é a região que, ó, tudo aqui é o estado gasoso, né? Beleza? Aí o que acontece? O ponto A, né, vai ficar como? Ele está entre o sólido, ó, e está entre o gás. Ou seja, aqui, ó, eu tenho sólido e também tenho gás. Eu tenho sólido e também tenho gás, né? Lembrando que eu tenho sólido e gás, mas também eu tenho gás e sólido, ou seja, é reversível, né? Isso aqui representa o quê? De sólido para gás e gás para sólido. É a sublimação, né? E aqui seria sublimação ou ressublimação, a mesma coisa. Ok? O ponto B agora. O ponto B, se você observar, é o ponto, né, de intersecção entre o sólido, o líquido, né, e o gás. Beleza? Então é o ponto triplo. Ponto triplo. No ponto triplo eu vou ter o quê? Vou ter sólido, vou ter líquido e vou ter o que? Gás. Tranquilo? Um se convertendo no outro. Beleza? No ponto C. Não, aqui está ruim de escrever. Tá aqui. No ponto C eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte. Veja que o ponto C está entre o sólido e o líquido. Ou seja, eu tenho aqui a substância sólida passando para líquida e de líquida para sólido. Certo? No ponto agora D, eu vou ter o quê? A substância entre líquido e gás. Então ela está passando de líquido para gás e de gás para líquido. Então era isso que ele queria saber, né? O que representa esses pontos A, B, C, D e E? Representa isso aí, né? As mudanças de estado físico, né? Então, ó, de sólido, para só relembrar aqui, ó. Vamos lá. De sólido para líquido, eu tenho a fusão, de líquido para sólido, eu tenho a solidificação, de líquido para gás, vaporização, de gás para líquido, condensação. Aqui a gente já falou, e aqui é o que já estava descrito aqui, né? Fusão, sólido para líquido, líquido para gás, vaporização, o inverso, condensação, e líquido para sólido, solidificação. Ah, faltou o ponto E, né? O ponto E, eu vou colocar aqui. Esse ponto E, ele é nossa temperatura crítica. Né? Na temperatura crítica, abaixo dela eu só tenho vapor e acima dela eu só tenho gás. Então, ó, aqui seria vapor, eu teria isso, e aqui eu teria o que? Ó, gás. Beleza?
valores abaixo da temperatura crítica, vapor. Valores acima da temperatura crítica, gás. Né? Acima por quê? Porque a temperatura aumenta para cá, né? Então, esse ponto aqui é o ponto crítico. Então, a temperatura, como aumenta para cá, aumentando a temperatura, né? Como eu estou acima da temperatura crítica, tenho só gás. E abaixo dessa temperatura crítica, vapor. Nono, tem os processos envolvidos nas mudanças de estado físico da matéria, conforme a figura a seguir, envolve transferência de calor. Beleza. Então, de sólido para líquido, né, ocorre a absorção de calor. De líquido para gás, a absorção de calor. Ou seja, para cá eu tenho um processo endotérmico. Então, nesse sentido endotérmico, o contrário, para cá eu tenho um processo exotérmico. Aí ele fala, dentre esses processos que envolvem, respectivamente, ou seja, nessa ordem, liberação de calor. Vamos lá. Letra A, solidificação. Aí ele quer nessa ordem, né? Absorção e liberação. Então, solidificação é uma absorção de calor, né? Envolve absorção, é passando de líquido para sólido. Não, é um processo exotérmico, então esse aqui está fora, né? Letra A está fora. Essa daqui, vamos lá. Fusão. Então, vamos lá, fusão. E aí, a fusão, passando do sólido para o líquido, é um processo endotérmico. Vaporização. Então, isso aqui é endotérmico. Tem que absorver calor. Vaporização. Também tem que absorver calor, né? Para passar do líquido para gás. Então, está fora. Condensação é de gás para líquido. Não, é exotérmico. Né? Letra B. Sublimação. Sublimação é passar de sólido, né, para gás. Pode ser essa. Endotérmico. E solidificação. Solidificação de líquido para sólido. Exotérmico. Ele quer endo e quer exo. A resposta é a letra B. Vaporização. Então, a vaporização é passar no que? De líquido para gás, endotérmico. E fusão. Fusão é a passagem de quê? De sólido para líquido, é endotérmico também, todos dois. Então, tá fora. Tá certo? Resposta à letra B. Décimo e último. Né? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem 1. Sublimação. 2. Condensação. 3. Fusão. 4. Dissolução. Misturar um soluto em um solvente. Misturar um soluto em um solvente. Ou seja, o soluto ele vai ser colocado junto ao solvente. Lembrando que não mistura, né? O soluto ele sempre está em menor quantidade e o solvente em maior. E o solvente universal geralmente é o quê? Geralmente não, o solvente universal é a água, né? Ela é utilizada na maior parte das reações que acontecem na natureza, a água sempre está participando, né? Então vamos lá. Então quando eu misturo aqui o soluto com o solvente, o que é que vai acontecer? O soluto ele vai se disseminar, né, pelo solvente, ou seja, ele vai sofrer uma dissolução, seria o 4. Passar do estado sólido para o estado líquido, ou seja, uma fusão, seria
Passar do estado gasoso para o estado líquido. Estado gasoso para o estado líquido. Ou seja, eu teria uma condensação. Né? Estado gasoso para o líquido. Começar. Passar do estado sólido para o estado gasoso. Sólido para gasoso seria sublimar, né? Então, seria 1. Então, como resposta teríamos 4, 3, 2, 1. Onde é que tem isso? 4, 3, 2, 1. Resposta, letra A. Tá? E por hoje é só, tá certo? E vamos estudar. Bola para frente, um abraço a todos. E espero que o conteúdo trabalhado seja de fundamental importância para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.